Olá, bom dia a todos. Estou gravando aqui numa manhã de domingo do dia 23 de maio e estamos aqui então com mais uma notícia de domingo. Há muitas notícias, mas hoje eu quero convidar aqui você para fazermos assim uma reflexão sobre tudo o que tem acontecido nessa semana e também tudo o que vem acontecendo, tendo um desgoverno como esse que é o Bolsonaro que está aí no poder. E eu aqui hoje, eu quero mais fazer um desabafo aqui da situação que nós estamos vivendo no nosso Brasil, pela situação calamitosa e difícil a cada dia que passa, porque o Brasil não é governado e o Brasil vive momentos difíceis, como eu tenho falado, momentos em que um genocídio vem acontecendo a cada dia que passa. Milhares de pessoas vêm morrendo. E isso não há o que a gente até, tipo assim, agradecer esse governo, ou até mesmo ser a favor desse governo, ser a favor de sua política. As pessoas que estão fazendo isso estão sendo cúmplices do genocídio que vem acontecendo no nosso país. Gente, é muito triste, é lamentável tudo que vem acontecendo. A cada dia que passa, e olha que eu aqui, eu quero colocar para vocês a experiência que inclusive eu venho vivendo e muitos colegas e amigos vêm vivenciando essa triste experiência, essa triste realidade do dia a dia. Nesse momento, nós temos aqui amigos, amigas, pessoas próximas que vêm morrendo de Covid. Às vezes você fica sabendo de uma notícia assim de forma muito inesperada, sem você, porque até alguns dias você sabia que um amigo ou uma amiga sua estavam bem, né? Ou às vezes você até encontrou em algum lugar. Esses dias, há poucos dias eu vi fulano, estava bem. Aí daqui a pouco você fica sabendo da notícia que essa pessoa está na UTI, isso quando consegue, né? Na UTI e entubada. Essa pessoa está na UTI entubada. Passam uns dias. Aí, primeiramente, quando você fica sabendo da notícia, às vezes você fica sabendo pelo WhatsApp, nas redes sociais, amigos, colegas, vêm, dão a notícia. Aí a gente fica assim naquela expectativa de que essa pessoa melhore, de que essa pessoa consiga vencer essa triste realidade que ela está vivendo. E aí, o pior de toda essa tristeza que eu estou contando é porque as pessoas não podem fazer visitas. Não podem fazer visitas. E quando a pessoa morre, você não pode também fazer aquilo que tradicionalmente a maioria dos povos, o costume que já existe de fazer o velório. Não tem nem como fazer o velório. Não pode fazer o velório. A única coisa que se pode fazer é fazer aquela fila, né, fúnebre de carro. Então, vejam que é uma realidade triste. Agora eu vou dizer para vocês o seguinte, de onde que vem tudo isso? Isso é por acaso? Isso é a natureza?
É por causa da natureza que nós estamos sofrendo tudo isso? Estamos passando por essa realidade toda? Essa dificuldade que o país vem enfrentando provém de onde? Quem que deveria estar à frente nessa luta para poder conter tudo isso, toda essa triste situação que nós estamos vivendo? Não é o governo federal? Não é o Ministério da Saúde? Quem é que tem a máquina na mão? Quem é que tem o poder na mão? Aí nós nos deparamos com outra realidade mais complicadas e mais triste do que todas que eu tenho falado para vocês. Porque é assim. Quando você se depara com a CPI que está acontecendo no Senado, a CPI da Covid, e você vê alguns depoimentos como o do Pazuello, que vai lá e descarrega uma quantidade de mentiras, tudo para poder se defender e para defender lá o seu chefe, o seu reizinho, que é o Bolsonaro. Aí você ainda vê senador, que também está lá na CPI, que ainda é capaz de dizer, ainda é capaz de falar ali na CPI que é como se nós temos que dar os parabéns, nós temos que elogiar o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele vem cuidando de toda a situação. Aí eu pergunto para você, está cuidando como? De que maneira? Esse negacionismo todo, será que tudo isso foi uma ilusão? Ninguém viu esse negacionismo? Ninguém viu isso vindo diante da imprensa? Que, inclusive, eu vou dizer uma coisa para vocês, esse negacionismo ele vem acontecendo até hoje. O Bolsonaro, mesmo com tudo que o Pazuello tem falado e defendido ele, a situação ainda continua a mesma. O Bolsonaro não mudou. Ele ainda está defendendo a cloroquina. Isso hoje de manhã eu já soube dessa notícia. Ele ainda defende o uso da cloroquina. E ele ainda está articulando para fazer com que haja campanhas, inclusive, para o uso da cloroquina. E aí a questão das vacinas, que é o básico, né? Eu sei que muitos de vocês sabem muito bem que em muitos lugares faltam vacinas. Grupos de pessoas vêm sendo vacinadas, mas não é o suficiente. Não é o suficiente, não está sendo o suficiente. Ainda há riscos em alguns lugares, às vezes, de faltar a segunda dose, por exemplo, da Coronavac ou outras vacinas. Então, assim, é lamentável o que a gente vem passando aqui no nosso país. É lamentável mesmo. E, além de tudo, nós temos que nos deparar, né? E até aguentar, para falar a verdade. Aguentar. Porque o ódio não provém de nós. Nós não somos pessoas odiosas. Nós queremos o bem. Mas tem muita gente que não quer o bem, não. Tem um bocado de gente indo para a rua para poder defender esse desgoverno, defender esse genocídio. Vão para a rua ainda chamando esse camarada aí que está no poder, chamando de mito. O mito, mito, mito. Há pessoas
defendendo aí a família. Mas que família, gente? Aonde que está essa família que está sendo defendido? Vocês estão defendendo o quê, afinal de contas? Que família é essa? O que a gente vem percebendo é uma destruição de família. Com a Covid, as pesquisas mostram isso. Problemas familiares, problemas psicológicos, separações e uma série de coisas que às vezes acontecem devido a uma situação como essa. E aí, o que nós temos que sempre nos perguntar, isso poderia ser evitado? Poderia ser evitado. Se o governo tivesse arregaçado, e eu estou falando o governo federal, ter arregaçado as mangas, desde antes, desde quando iniciou as vacinas, ter ido à frente, ter tomado a frente, por exemplo, dos meios de comunicação, ter chamado os governadores, ter chamado, se houvesse qualquer governador irresponsável, chamava a atenção desse governador irresponsável. É o governo que é a liderança, é ele que é a liderança. Ele é o grande líder do país. Bom, foi recurso para determinados lugares? Cadê a fiscalização com relação a esses recursos? Está sendo muito bem utilizados os recursos? Não está sendo? Não é ficar utilizando da política para poder se defender do seu erro, da sua irresponsabilidade. Não é dessa maneira que as coisas funcionam. Vou então aqui encerrar. Agradeço muito vocês. Vocês percebam, né, que eu estou fazendo uma gravação de uma forma diferente hoje, né? Olha só. Isso porque me permitiu, né, aí a compra de um microfone que eu posso distanciar, né? Esse tipo de mudança, elas tendem a acontecer, né, quando eu tenho assim uma resposta muito boa de vocês. Cada vez mais que eu tiver uma boa resposta de vocês, nós podemos trabalhar com uma mudança aqui no canal. O canal tem como objetivo cada vez mais melhorar, tá? Melhorar. Com tudo isso, com toda a dificuldade, com todo esse sofrimento que nós estamos aí, com toda essa situação lastimável, de notícias ruins que a gente fica sabendo, mesmo assim, eu quero desejar um ótimo domingo para vocês que vão reunir com as famílias. Isso é importante, não vamos aglomerar, que apesar a aglomeração, principalmente aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, vem acontecendo. Vem acontecendo, a coisa está correndo solta. Liberou geral. E isso é uma tendência para que a Covid aumente, né, cada vez mais. Obrigado, bom domingo e até uma próxima vez.